Boa noite a todos, com muita alegria, muita gratidão a Deus, a Jesus, aos mentores da Casa de Emmanuel, por mais uma oportunidade de iniciarmos o estudo de quinta-feira aqui do Zoom, com muita alegria, né? Na semana passada não deu para eu participar, mas fiquei muito feliz de que a Selminha com a Júlia conseguiram abrir a sala e, graças a Deus, no fim, Foi entre tudo mortos e bem. feridos, tudo correu bem, conseguimos aí não perder o estudo, né? Graças a Deus. E, dando continuidade hoje, eu vou fazer aqui, vou guiar a gente no estudo de hoje pelo capítulo 138, Pretensões, e convido então a todos a fecharmos os nossos olhos para fazermos a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa oportunidade bendita de estudo, de prece, que possamos envolver nossas mentes, colocando para fora todas as ansiedades, os maus pensamentos, para estarmos abertos a receber da espiritualidade maior as boas intuições, aquelas que vão trazer as palavras certas, o entendimento correto de Emmanuel, para que possamos, principalmente, não só entender, mas colocar em prática o que vai ser entendido e estudado aqui na noite de hoje, em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso convívio em família, na nossa casa espírita, fazendo assim com que o nosso progresso e o progresso de todos corram da melhor maneira possível e da forma mais rápida e benéfica para todos nós em humanidade. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar de pretensões, né? São muitas pretensões que a gente tem ainda. Nós somos muito pretensiosos, a gente se acha às vezes muito melhor do que é. Então, realmente, a gente vai entender um pouquinho sobre as pretensões, sobre o significado disso, sobre a epístola que Emmanuel traz, para que a gente também faça uma correlação com a nossa vida na casa espírita, né, com nossos trabalhos, com as nossas obrigações. Tudo isso a gente vai estudar um pouquinho na noite de hoje e que a gente consiga, né, compreender. Então, a epístola escolhida por Emmanuel, ela está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Paulo diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Né? Então, eu esqueci de compartilhar, peraí, desculpa. Vamos lá, deixa eu ler de novo, então. A epístola, né? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Agora sim. Boa noite, Ana Cláudia, Boa bem-vinda. noite. Bem, então, o estudo de hoje, ele vai falar sobre essas pretensões, né? Nós ainda temos pretensões muito equivocadas, né? Temos muitas falhas morais, vaidade, orgulho que nos levam a ter pretensões ainda muito erradas sobre o que realmente importa. Muito do bem que a gente faz ainda é extremamente interessado, né? Mesmo nós que já estamos na casa espírita, que já estudamos, mas ainda somos muito impregnados de orgulho, de vaidade. Então, geralmente, mesmo o bem que a gente já é capaz de fazer, que a gente já, graças a Deus, se esforça em fazer, geralmente ele ainda está impregnado de um certo interesse, né? De mesmo que indireto, mesmo que você, né, procure combater esse interesse, mas ele existe, né? Você sente ele, aí tudo bem, você às vezes já enfrenta, já não tenho que me sentir assim, mas a gente ainda sente, né? A gente ainda sente a vaidade, a gente ainda sente o orgulho, ou em outras religiões, né, que o espiritismo não prega o temor, mas muitas religiões ainda pregam o temor, né? Então também existe aquele bem, mas que é um bem praticado por medo, né? Como se fosse mais ou menos o que acontece aqui no planeta Terra com as leis da,
da punição, né? Que você tem um policial, que você tem as punições, e aí muitas vezes a pessoa não pratica o mal, não porque ela não quer. Se ela pudesse, se não houvesse uma punição, ela praticaria, porque ela tem prazer no mal. Então, muitas vezes a gente também, né, principalmente em outras religiões que ainda pregam esse temor a Deus, né, as punições eternas, então muitos às vezes acabam se constrangendo a fazer o bem, não porque querem, né, não porque desejam, mas por temor desse Deus de temor, né, que algumas religiões ainda pregam. E ainda também por esse mesmo defeito da vaidade e do orgulho, ainda escolhemos muitas as tarefas, né? Porque sabemos que a tarefa é enorme. Temos aí muitas tarefas que Deus precisa muito dos trabalhadores, porém a gente ainda escolhe, né? A gente quer escolher as tarefas. A gente não está realmente, geralmente, disposto a agarrar todo e qualquer trabalho que nos aparece para a seara do bem, né? Geralmente a gente quer escolher um que seja no melhor horário, ou aquele que vai nos dar um destaque maior, ou aquele que de alguma forma faz mais nos agrada. A gente ainda escolhe muito, né? Por quê? Porque no fundo a gente não está ainda fazendo aquele bem pelo bem, desinteressado total, né? Existe sempre ainda um fundo de egoísmo, um fundo de orgulho em tudo que a gente faz. Mas não desanimemos, né? É melhor Não, fazer o claro que bem, não. mesmo que ainda não totalmente desinteressado, do que fazer o mal, né? É É um melhor passo de do que. cada vez, né? Claro, claro. É Bem, melhor do que não fazer. É melhor. muito melhor, muito É melhor. muito ruim. É um É muito degrau. ruim não fazer, né? Não fazer nada por ninguém, não ajudar ninguém. Isso aí é, né? Pelo menos a gente já melhorou nisso, né? Não, já saímos da estagnação, né? Em algum ponto, né? Ainda estamos estagnados em alguns, mas como num todo já estamos começando a caminhar, né? O que é muito importante. E entrando agora na epístola específica, né? Nessa epístola ele dá um exemplo de que no fim de tudo, né? O trabalho só tem valor, as coisas só acontecem porque Deus assim quer, né? Porque Deus permite. Porque a gente tem muitos exemplos de que às vezes, por mais que a gente se esforce, muitas vezes as coisas não dão certo na vida, né? Não dão certo do ponto de vista assim material, né? Às vezes a gente fica batendo cabeça, insistindo em certas coisas, e no fim as coisas só acontecem quando realmente Deus quer, quando Deus permite, quando está de acordo, né, com a vontade de Deus e com as necessidades da nossa evolução. Então, a gente vai entender um pouquinho isso, porque muitas vezes a gente fica idolatrando pessoas, idolatrando atitudes, quando no final o que importa é o esforço conjunto pelo bem maior. Esse que realmente vai dar os frutos, que vai realmente conquistar os corações, que vai realmente fazer com que todos se engajem naquele mesmo propósito, né? Não, quando você endeusa pessoas, você só vai estar criando divisão, você só vai estar criando discórdia, você só vai estar criando problema. E quando a gente realmente se une em prol de um propósito no bem, lógico, né? Num propósito divino, num propósito que Deus deseja para todos nós em humanidade, aí sim a coisa floresce, porque aí sim Deus permite que cresça, né? Deus é que faz o crescimento, a gente faz a nossa parte, mas essa nossa parte só vai florir, só vai crescer se assim Deus permitir, né? Então, a importância da gente estar focando cada vez mais no trabalho, nos objetivos em comum e menos nas pessoas, né? Menos na personalidade, menos no eu, né? Ou no outro, né? Nem no outro e nem no eu, no ego, né? A gente focar mais na coletividade, que vai fazer com que, com certeza, esse trabalho floresça, né? E essa epístola ela fala exatamente disso, porque Paulo estava passando exatamente por esse problema junto aos coríntios, né? Essa divisão que estavam ali todos aqueles que da igreja que foi fundada por Paulo começaram com o tempo a se dividir, né? De não, mas eu sou do grupo que concorda com Paulo, eu sou do grupo de Apolo, eu sou do inclusive tem um grupo que era o grupo de Jesus,
Imagina, um grupo de como se Paulo não Oh, fosse meu de Jesus, né? Deus. Então, você vê que foram se criando, né, esses grupos e aí essa frase, né, esse pedaço da epístola foi exatamente esse ensinamento que Paulo dá a todos esses irmãos que estavam ali se dividindo, mostrando que na verdade não existia, né, essa necessidade, essa ruptura, que eles estavam extremamente equivocados em se separar nesses grupos de pensamentos, né? Alguém quer comentar antes da gente entrar agora nos comentários de Emmanuel? Hein, Vitor? Quando você fala, né, desse bem, desse mal, né? Aí tem uma questão no livro dos Espíritos. Eu não estou com o livro aqui, mas eu peguei aqui pela internet. 642, que fazem essa pergunta para o Kardec faz para os espíritos. Não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Porque, assim, às vezes a gente está numa situação que a gente fala assim, ah, mas eu não faço mal, eu não, né? Tipo assim, eu não vou colaborar, mas também eu não vou fazer nenhum tipo de mal. Aí os espíritos dizem o seguinte, não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, assim, então a gente tem que estar sempre muito atento, e principalmente como aqui, né? Cada um disputando o que é melhor, né? Que um é melhor do que o outro, e às vezes a gente também faz isso. A gente faz muita algazarra, mas de fato a gente não entra na construção de um bem. Então, os espíritos já falam, né? Não é não fazer o mal. Você tem que fazer o bem no limite de suas forças. Então, isso fica bem para a gente aqui uma reflexão. Forte, né? Você vê que Não, não basta nem só fazer o bem, né? No limite das suas forças, é todo o é, bem que lhe for possível. exatamente. Não fazer o mal, né? A pessoa entra na indiferença, né? E a indiferença, às vezes, é pior, é muito ruim, porque ela se acomoda naquilo e não anda, né? É um mal, né? A indiferença, na verdade, é um mal. E Sim, aí você, na muito. verdade, continuou no mal, né? Você continuou, você não Exatamente. saiu do mal. É um Você mal deixa o mal aparentemente, progredir, é um né? mal aparentemente passivo, né? Aparentemente, Tá? né? Você não fazendo bem nenhum, ficando Uhum. indiferente, você deixa o mal progredir. Quer dizer, Exatamente. Isso você, mesmo. aí você diz assim, ah, eu também não fiz o mal a ninguém. Fez. É igual o suicídio indireto. Você É, é. indiretamente praticou o mal, porque você, de bem, você não fez nada, né? Sim, perfeito. Então vamos lá, vamos adentrar nos comentários de Emmanuel Eu, sobre as pretensões. só um instantinho, eu me lembrei que no livro Nosso Pode Lar, do falar, André Dora. Luiz, tem, não, rapidinho, ainda só nesse assunto que vocês estavam falando, eu estava me lembrando. Tem um capítulo onde o André Luiz entra num lugar onde estão os indiferentes. Eles chegam no mundo espiritual dormindo e ficam dormindo, às vezes, anos, mas exatamente os que não praticaram o bem, mas também não praticaram não fizeram mal a ninguém, pronto, mas não fizeram bem. Eles chegam numa indiferença, adormecidos, e ficam adormecendo muito tempo ainda na indiferença, né? Eu me lembrei disso. Tá bom, vamos continuar então. Tá. Bem, então vamos lá. O Emmanuel começa dando exatamente esse contexto do versículo que eu falei. A igreja de Corinto estava cheia de alegações de discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios à edificação de Apolo, né? Então, temos que ter cuidado para não nos tornarmos esses discípulos inquietos na casa espírita,
pois essa inquietação, geralmente... Peraí que tem alguém... Ah, nossa, está voltando. Essa inquietação, geralmente, ela vem da nossa ociosidade, da falta do dever cumprido, da falta de foco no trabalho do bem, na falta de foco no Cristo. Porque diante dessa inquietação que inicia por dentro, né, geralmente quando alguma coisa incomoda a gente na nossa casa, no centro espírita, no nosso trabalho, geralmente a primeira reação que a gente tem é aquela sensação que fica aqui por dentro, né, aqui no coração, aquela coisa de tá me incomodando, não tá legal, eu não estou gostando. E aí se você vai deixando essa coisa crescer, né? Se você não tenta transformar esse sentimento, aquilo acaba se externando. E aí começa a se externar por palavras, semeando discórdia, semeando ódio, semeando problemas, né? Coisas muitas vezes irreparáveis, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente estiver se sentindo muito assim, inquieto, com essa sensação no coração de não estar se sentindo bem, a gente tem que procurar olhar para dentro de si e perceber na verdade, por que a gente está se incomodando com aquilo, né? É aquela velha história de ver a gente não, a gente vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso olho. E geralmente essa sensação ruim, esse incômodo que a gente fica externando como se fosse culpa do outro, porque fulano faz isso, porque fulano falou aquilo, porque está fazendo do jeito que eu não concordo, e aí a gente fica só jogando para fora e deixa de olhar para dentro. Mas por que isso me incomoda? Por que eu estou incomodado com isso, né? Será que, né? Até que ponto esse incômodo que eu estou sentindo é alguma vaidade, é algum orgulho, porque eu acho que eu faria melhor, porque eu, né? Assim, até que ponto essa dor, esse sentimento ruim, na verdade, ele não é meu, ele não é do outro, ele não é culpa do outro, ele é culpa minha, porque eu não consigo aceitar a vontade do próximo, porque eu não consigo enxergar, porque eu sou orgulhoso, porque eu sou vaidoso. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Não estou dizendo que os outros estão sempre certos e a gente está sempre errado, mas a gente tem que entender até que ponto, de repente, porque não é a hora, de repente aquele trabalho está sendo feito daquele jeito, porque é o jeito que tem que acontecer, porque as pessoas disponíveis estão preparadas para fazer daquele jeito, e de repente você deveria estar fazendo outra coisa, de outra tarefa, e está insistindo em fazer aquela, como, né? Porque a gente às vezes também não desapega, né? Às vezes a gente começa a fazer alguma coisa, seja em qualquer lugar que seja, em casa, no trabalho, na casa espírita, e às vezes a gente se apega à nossa posição, ao nosso posto, às nossas formas de trabalhar, de agir, e aí a gente acaba tendo dificuldade de aceitar a forma do outro, de aceitar o que o outro sente, de aceitar, porque a gente acha que todo mundo pensa igual a gente, né? A gente pensa assim, pô, se isso me incomoda, como é que não incomoda o outro? Mas a gente tem que entender que o outro não é você. A gente não é igual, ninguém é igual a ninguém. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, aprender a conviver com os pensamentos diferentes, com as formas diferentes, com os jeitos diferentes, e ir trabalhando, né? E trabalhando esse sentimento para exatamente que ele não se torne uma discórdia, e sim uma concórdia, que você consiga trabalhar isso com o outro, que você consiga conversar com aquele que está te incomodando, mas de uma forma serena, de uma forma que ele possa, de repente, até expor o porquê, né? Aí, às vezes, você vai entender por que a coisa é feita daquele jeito que você achou que estava errado, e a pessoa vai te dar uma explicação que você vai entender. Você vai chegar, então é por isso que é feito assim, assim, assado. Existe um propósito, existe... E muitas vezes a gente nem dá essa oportunidade de aprender, de entender por que as coisas acontecem de um jeito que muitas vezes não nos agrada. Além das providências divinas, né, que a gente só sabe antes de encarnar, mas que a gente esquece, né, dos nossos compromissos, dos nossos desafios, que a gente também, como espíritas, não pode esquecer que eles estão aí realmente para nos incomodar. Eles vão ser colocados no nosso caminho com esse objetivo. E a gente tem que conseguir, né, aprender, resistir, tolerar, treinar a paciência, treinar as nossas virtudes, né? Porque esse é o objetivo, né? E outra coisa importante, né?
que Paulo nos ensina que nesses momentos de liderança, quando a gente está num papel de liderança, a importância da gente colocar o trabalho como o mais importante. Porque imagina se Paulo fosse vaidoso e tivesse visto aquela situação e comprasse a briga do lado daqueles que eram paulinos, né? Tipo assim, opa, eu vou concordar com esses aqui, porque esses estão dizendo que eu sou o melhor, que eu sou o bom, que eu sou o certo, então eu vou encher a bola desse grupo e vou falar mal dos outros. O que que ele ia conseguir com isso? Ele ia conseguir destruir a igreja, né? Ele ia conseguir exatamente provocar o que estava quase acontecendo, né? A dissolução daquele grupo e o trabalho, na verdade, ia sair o quê? Enfraquecido. Ia provavelmente a gente não estaria aqui estudando Paulo se ele tivesse agido dessa forma, porque com certeza ele não teria tido a importância que ele teve no cristianismo se ele tivesse esse pensamento egoísta, né? Se ele tivesse se deixado levar por esse grupo que considerava que ele era o certo e os outros estavam mais errados. Se ele tivesse se levado por essa vaidade, certamente ele não teria sido esse grande apóstolo do cristianismo, né? E não estaríamos provavelmente estudando ele aqui e agora. Alguém quer comentar? Em Vitor, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 7, a gente tem aqui as instruções dos espíritos, eles falam muito sobre o orgulho e a humildade. É extenso, é muito importante esse capítulo, mas eu vou pegar somente uma frase aqui que está no item 12. Essa frase é do Adolfo, bispo de Argel. Ele fala assim: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Então, e ele pede, né, que a gente trabalhe essa questão aí desse orgulho. Então, assim, quando você leu essa frase, né, esse parágrafo aí do que Emmanuel comenta, aí a gente diz assim, né? Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços, um de Paulo e o outro lá do Apolo. Aí a gente vê o que era isso, a não ser o orgulho, né? E a vaidade, né? Porque assim, no momento que eu prefiro Paulo, é porque eu acho que o Paulo é melhor do que o Apolo. Então, é como você falou, isso a gente sempre tem a doutrina espírita, tem os ensinamentos aqui de Emmanuel, de tudo isso, mas a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Então, assim, a gente às vezes se coloca em certos meios achando que ali eu vou me favorecer porque aquele é melhor. Então, a gente sabe que isso realmente, como o Emmanuel fala sobre aquela cortina do eu. Então, no fundo, é o quê? É esse orgulho que traz o Evangelho, esse capítulo 7 fala muito sobre isso, que a humildade é uma virtude muito esquecida entre vós. Então, assim, a humildade é esquecida, né? E o bispo fala, né? E o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Então, aí a gente vai olhando aqui, né? Que época foi essa, né? Do Paulo. Então, a gente vê que a gente está aí nesse processo, mas isso ainda é uma chaga realmente que arrasta, né? Séculos, e a gente está tentando tirar essas cascas, né? Mas ainda é um processo. Aconteceu isso lá e acontece com a gente agora. Sim. É difícil, né? Porque realmente muitas vezes as pessoas elas querem ou idolatrar um ou derrubar o outro e isso acontece muitas vezes até no, né, o perigo de uma casa espírita que às vezes até acaba, né? Como a gente já existe, Exatamente, isso porque mesmo. muitas vezes por inveja algumas pessoas podem atacar lideranças e na verdade elas Isso, nem têm a intenção de substituir aquela liderança porque muitas vezes elas nem têm a capacidade ou o tempo disponível de fazer o que aquela liderança faz. Só que elas atacam pelo prazer de atacar, para poder derrubar, por achar que não, você não é bom o suficiente, mas você é bom para poder ficar no lugar? Não, eu também não sou.
Mas então por que você está atacando? Mas é pelo prazer de atacar, né? Pelo prazer de criticar, pelo prazer de derrubar. E isso acontece, né? Acontece no trabalho também. Às vezes você vê pessoas que são subordinadas falando mal do chefe, mas ninguém tem a capacidade de fazer o que ele faz, é só pelo mal mesmo, de querer derrubar, de não querer ter de inveja, né? E a gente está o tempo todo passando por isso, e a gente tem que realmente estar se policiando para transformar isso na gente, né? Para a gente não cair nessa armadilha de criticar por criticar, de falar mal por falar mal, e sim procurar ser construtivo, né? Procurar estar ajudando, procurar estar colaborando, procurar estar dando ideias, mas ideias onde a gente também vai botar a mão na massa para fazer, né? Então, assim, ser cada vez mais construtivo, colaborar. E foi o que o Paulo fez, né? Paulo, exatamente, ele não pegou para si e falou: ah, vocês têm razão, eu é que sou o bonzão, eu é que sou o melhor e o outro está errado. Não, ele, pelo contrário, ele chegou: não, vocês estão totalmente equivocados, todos são importantes, cada um fazendo o seu papel, cada um fazendo a Isso, sua parte na tarefa, porque no exatamente, final, exatamente. o objetivo final é o Cristo, é o bem, é o trabalho de amor, é a difusão da palavra do Cristo. E tanto Paulo quanto Apolo estavam fazendo isso. E não tem essa de que um faz melhor e o outro faz pior, não. Cada um estava fazendo no seu papel, fazendo a sua Isso, parte do trabalho, isso, para no isso, final dar o fruto necessário, isso, que é a palavra, que era o cristianismo crescer, que era realmente, esse era o principal intuito, não era criar, não era, Paulo não tinha o objetivo de ser uma pessoa de destaque, de ser o melhor, não era esse o objetivo dele. Ele se hum. tornou por mérito, por ter ali, por ser um espírito diferenciado, com uma capacidade diferenciada que com seus méritos e seus esforços, conseguiu se tornar um destaque. Mas não era esse o intuito dele. O objetivo dele não era se tornar um destaque, não era ser o melhor do mundo. Não, o objetivo dele era a obra do Cristo. E para isso era preciso que todos se exaltassem juntos, né? Que não houvesse uma até porque, como Paulo sempre pregou, somente o Cristo era realmente o puro e perfeito para ser idolatrado e adorado. Todos os outros eram apenas tarefeiros, né? Somos apenas espíritos em evolução e não tem ninguém aqui que é melhor do que ninguém para se colocar, né, no pedestal ou com esse objetivo. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, na casa espírita principalmente, a gente tem que ter muito esse cuidado de não estarmos com esse objetivo, né? Até que ponto será que a gente está se dedicando na casa espírita, querendo fazer as coisas, mas com o objetivo, de repente, de aparecer, né? Com o objetivo de ter um destaque, com o objetivo de ser elogiado? Será? A gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que, opa, cuidado com a minha vaidade, cuidado se eu estou me sentindo assim, né? Se eu estou me sentindo interessado em fazer as coisas, mas com esse objetivo, né, de ter um elogio de volta, de ter um, opa, então, peraí, cuidado, né? Cuidado com o que você está fazendo, porque você talvez é isso, esteja indo por um caminho que talvez lá na frente vai dar um tropeço, né? Então, a gente calma, né? Devagar com andor, procura, de repente, se colocar em posições de menos destaque, né? Se você está se sentindo assim, né? Você mesmo procura se colocar em tarefas mais humildes, mais tranquilas, porque aí você vai. Peraí, eu estou aqui para servir, eu não estou aqui para ser servido, né? Eu não estou aqui para ser destaque de nada. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí é cada um com cada um, né? Aí a famosa reforma íntima é você com você mesmo que tem que entender o que você está sentindo e o que está provocando em você as suas tarefas, os seus trabalhos, para você mesmo também começar a fazer esse trabalho de se realocar, né, de se colocar numa posição que não provoque mais esses sentimentos de vaidade, né? E essa vaidade, muitos médios se perdem, como nós já temos conhecimento de vários, né, excelentes médios que são idolatrados e acabam se perdendo. Perfeito. Médiums, É um perigo, palestrantes, né? É um exato. presidentes, qualquer posição Isso, de poder isso. acaba tendo esse risco, né? Se a Isso, pessoa exatamente. não Eu acho que é muito desgastante, porque você está sempre em vigilância do outro, para o outro não ser melhor que eu. Eu acho que é desgastante, extremamente. Eu me lembro de um livro do André Luiz, Os Mensageiros,
que fala exatamente sobre as lideranças e mostrando que o verdadeiro líder não é aquele que manda, é aquele que sabe aproveitar tudo de bom que cada elemento do grupo tem. Esse é que é o verdadeiro líder. E que liderar não é chegar, eu sou o mais inteligente, todo mundo tem que me seguir, não. É você aproveitar tudo de bom que cada um tem ali dentro do grupo. E eu estava me lembrando, Deus nos fez todos diferentes. Não há um ser diferente, igual ao outro. Não existe. Não existe. Um espírito igual ao outro. Não, não existe. Eu acho que talvez até por isso também, porque todos são importantes, todos podem contribuir, cada um dentro das suas características, né? Sim. Eu acho que aí a liderança fica muito mais tranquila, porque é todo mundo junto, né? E alguém que coordena aquilo, as coisas boas que cada um é capaz de fazer, enfim, né? Fica uma coisa natural, né? Isso. Não uma coisa imposta. Exatamente. Exatamente. Eu sou maravilhoso e todo mundo tem que me seguir, que é um negócio E às deve vezes ser extremamente desgastante. às Para a vezes pessoa que está ali. a pessoa até se deprime, né? Quando ela começa a deixar, por qualquer motivo que seja, né? Começa a deixar de ser idolatrada, ou alguém começa a falar Isso, bem de outra pessoa, mas não fala mais dela. A isso, pessoa que está fazendo com isso. essa intenção, se ela está com essa intenção de ser elogiada, de ser o destaque, ela vai começar o quê? A se deprimir, a se sentir mal, porque o interesse dela não era no bem, não era em realmente fazer o bem, ela estava com o interesse de ser uma pessoa destacada, de ser elogiada. Então, se tiver uma outra pessoa que chegue e comece a se destacar naturalmente, fazendo né, algum outro trabalho, aquela pessoa que estava com essa intenção, ela não vai ficar feliz. E o certo era ela ficar feliz, porque se chegou uma outra pessoa que é tão boa quanto eu, ou até melhor do que eu, o que vai acontecer? O trabalho vai crescer. Você vai ter mais amplitude, porque você está tendo uma Lógico. pessoa com mais, que vai dar uma oportunidade daquele trabalho ficar ainda maior, ter mais, ou ter mais vezes, né, na semana. Então, tipo assim, esse é o sentimento. Quem está fazendo o trabalho pensando no bem, no Cristo, né, que a coisa amplie, que fique melhor, maior e melhor para todos, ela vai ficar feliz com a chegada de alguém melhor, com a chegada de alguém mais assim, com mais conteúdo ou com mais disponibilidade de tempo. Então você vai ficar feliz, você vai falar, pô, que bom que apareceu mais essa pessoa. Agora o trabalho vai crescer, vai ampliar, porque o sentimento não pode ser de disputa, não pode ser de. Se no trabalho material a gente já tem que procurar fazer com que o nosso sentimento não seja de disputa, né? Mesmo no trabalho, que é onde a gente ganha dinheiro, onde é mais difícil ainda de tirar esse sentimento, né? A gente já tem que tentar se esforçar para não ter esse sentimento e pensar no todo, né? Pô, se chegou alguém aqui que é muito bom na minha empresa, poxa, que bom, ele vai fazer a empresa crescer, a gente vai ter mais oportunidade, não pensar que ele, porque vai roubar meu lugar, porque, gente, se ele é melhor que você, ele vai fazer o que você faz melhor, e naturalmente, mas agora você não quer dizer que você passa a não ser útil por causa disso, né? Você vai estudar para poder se aperfeiçoar mais também, ou você vai ter um novo papel. Mas como um todo, a empresa ganha quando chega alguém muito bom, muito inteligente, Claro. né? Então, Isso. e na casa espírita então nem se fala, porque aí o trabalho realmente é totalmente Cresce, desinteressado, cresce, não tem dinheiro, não cresce. tem nada disso. Então, aí é que o nosso sentimento tem que ser de muita alegria. Se chega alguém Isso, bom, se chega alguém disponível, isso, se chega alguém isso. podendo fazer algo, né? Então, realmente é. Mas a gente tem que trabalhar, porque às vezes a gente pode estar com esse sentimento de, na verdade, de disputa, de querer destaque, né? E isso pode ser muito prejudicial Sim, principalmente dentro do trabalho espiritual, como é na casa espírita. sim. Victor, esse texto, né, ele é muito atual, né? A gente vê, né, que é muito na atualidade, né? A gente ainda tem muito que aprender. E eu Isso. acho que nós somos como um quebra-cabeça, né? E cada peça, né, se encaixa em algum lugar, né? Eu posso não me encaixar aqui nesse trabalho, mas eu me encaixo em outro. E se eu procurar
olhar realmente para o trabalho sem desinteresse, né, sem pretensão, eu vou me encaixar em algum momento, eu vou me encaixar, né? E aquele quebra-cabeça vai se montar, porque nós temos que pensar no bem maior, né? E não no Claro, nosso bem. claro. E se a gente for pensar a humanidade, né? Você vê que às vezes a gente vê, vai em outros lugares e encontra com alguém que a gente já conhece, né? Então a gente vê que o mundo, né, ele gira e a gente vai sempre se esbarrar com alguém porque essa é a intenção, né? Da gente tá sempre em conjunto, sempre, né, em sociedade, sempre socializando. E em algum momento nós vamos nos encaixar em algum trabalho, mas a gente tem que procurar realmente é, trabalhar sem essa pretensão, né? Porque nós somos, né, quebra-cabeça ali, e a pecinha vai encaixar, né? Nós não precisamos pensar que alguém vai ficar no nosso lugar, ou que alguém, né, ou que a gente é Claro que melhor, não, claro que alguém, né? não. Nosso lugar está ali, né, reservado para Né? a gente, a gente está aberto a esse É. trabalho. E até aprender com o outro que chega. Isso, Você se enriquece aprendendo, muito mais do que com combatendo. Não certeza. parece que é muito melhor você aprender, porque a outra ajuda a crescer, né? Somos todos alunos, né, Dorô? Somos todos alunos. Claro, claro. Né? Perfeito. É isso aí. A gente tem que ter em mente que falta trabalhador, não falta trabalho. Não, Geralmente, não. O tudo, trabalhador é que é o mais difícil. tanto no âmbito Trabalho que é empresarial assim. como no âmbito espiritual. Falta trabalhador, não falta trabalho. É que muitas vezes a gente quer ficar escolhendo o trabalho, né? Aí às vezes é complicado. Como você deu aí o exemplo da peça de a gente quer se encaixar num buraco que não é o nosso buraco, que não é a gente é Exatamente, uma peça com formato exatamente. e quer entrar no buraco que não tem o nosso formato. Aí não vai encaixar. Vai machucar e não vai encaixar, né? Vai estragar o É, quebra-cabeça, mas não vai encaixar. e E acho, sim, pode pode falar. falar. Não, eu acho, ó, pensando em tudo que você falou, também me lembro de uma coisa, como é importante você escutar os amigos espirituais, né? Porque eles estão sempre perto da gente, vendo tudo que a gente faz, sabendo tudo que a gente sente, e como é importante você ter um ouvidinho para escutar eles, porque a sabedoria deles é muito maior, e muitas vezes você está dando burro em ponta de faca, e não está percebendo porque nem sempre a gente está aberto, né, para escutá-los. E eles estão ali, eles passam as mensagens e a gente tem que estar muito atento a isso, né? Com Às certeza. vezes a gente leva anos para perceber uma mensagem que o mentor da gente queria dar e a gente ali batalhando, malhando em ferro frio e o mentor ali soprando de leve, porque eles são muito amorosos, né? E Né? a gente, como a E quando gente a gente demora às enxerga, vezes, né? né? E quando a gente enxerga é que a Nossa, gente vê assim, pô, mas estava na minha cara esse tempo todo. onde estava na minha cara, eu não percebi, não entendi. Temos que ter olhos de Olha, ver e ouvidos de ouvir, né? Para isso a gente tem exatamente, que entrar em prece, em comunhão com exato, eles para conseguir isso, captar. claro, claro. A Ana Cláudia falou um negócio aí dessa mensagem ser atual e tem tudo a ver É, com o que a gente vai ler agora. O é, próximo parágrafo fala exatamente o é. porquê dessa mensagem ser atual. O advogado dos gentios foi devidamente inspirado comentando o assunto de sua carta, né? Então, o que que ele quis dizer com isso? O que que é o inspirado? Porque, né, Paulo foi inspirado diretamente pelo Cristo e os seus colaboradores, né? Deixando essas cartas super atuais por se tratar de princípios universais, assim como ocorria com as mensagens dadas pelo Cristo em suas parábolas, né? Então, você vê que essa capacidade de Paulo não foi à toa, ele estava inspirado diretamente pelo Cristo ou pelos seus trabalhadores, né? E a gente sabe que o Cristo também, né, enquanto encarnado e através das parábolas que ele deixou mensagens que tratam das leis universais,
leis que regem o universo e que então não tem validade, nunca vai perder a validade. São mensagens que vão chegar daqui a 1 milhão de anos, elas estão valendo porque as leis universais são imutáveis. Então, essas mensagens de Paulo, como elas foram muito inspiradas, elas têm essa característica semelhante às mensagens do Cristo, né? De ter essa capacidade de não envelhecer, de tratar de assuntos que nunca vão perder a validade, porque tratam das leis que regem o universo. E, continuando ainda, só para a gente ler mais um pouquinho, porque esse pedaço é bem pequenininho, ele faz a pergunta, né? Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor, né? Então, por que a gente vai ter pretensões, pensar só na gente, se a obra é do Cristo, e essa obra do Cristo é para todos, em humanidade, é para todos nós evoluirmos. Então, aí entra aquela coisa do por que eu vou, né, por que eu vou falar mal da igreja do outro, por que eu vou falar mal da religião do outro, por que eu vou dizer que a minha religião é melhor que a sua, ou entre até os centros espíritas também, né? Eu vou dizer que o meu centro espírita é melhor que o seu, então, tipo assim, entra numas disputas totalmente sem sentido e sem propósito, quando, na verdade, o trabalho deveria ser em conjunto. Os centros espíritas têm que se ajudar, tem que um ajudar o outro, o que você não tem, eu tenho, então eu vou indicar, tipo, lá no nosso centro a gente não tem uma evangelização, por exemplo, ainda estruturada. Pô, quando alguém me pergunta, eu indico outro centro que tem aqui perto, que eu sei que tem. Eu falo, não, vai naquele que aquele ali tem. Aí quando tem, aí já aconteceu o contrário também. O centro espírita que eu levo as crianças para evangelização está tendo pouco estudo, porque está com pouco médium, não sei o quê. Aí eu falei, ué, lá no outro que eu frequento tem um estudo que eu acho que aqui tinha na segunda e eu acho que era segunda e domingo, não sei. Eu falei, mas se você só pode no sábado, lá no outro centro que eu frequento tem no sábado, às 11 horas, porque eu acho que é isso, não existe disputa, né? Existe complemento, é um ajudando o outro. É um, tipo assim, se aqui não tem, lá tem, e a gente vai trocando experiência, vai trocando figurinha, vai um ajudando o outro, e todos nós, em humanidade, vamos crescendo, vamos evoluindo, os centros vão crescendo, as religiões vão crescendo, sempre no bem. Enquanto houver esse sentimento de disputa, né, até mesmo, tipo assim, aí acontece muito entre os evangélicos, né, que aí a minha igreja é melhor que a sua, porque esse pastor é mais poderoso que o outro, esse tem mais unção do que o outro, então entra numa disputa que é totalmente despropositada. Se o objetivo é o Cristo, se a gente está pregando a palavra do Cristo, se todo mundo ali, se todas essas religiões acreditam que a salvação está em praticar a obra do Cristo, em fazer o que o Cristo nos ensinou, o que importa as diferenças, né? O que importa os detalhes, o que importa uma coisinha ou outra que a gente pensa diferente? Não importa. O que importa é que se o ponto central é o Cristo, se todos nós acreditamos que o Cristo é a verdade e que seguir o exemplo dele vai nos levar para, seja, né, salvação ou evolução, como cada um quiser chamar, então, na verdade, todos nós estamos com o mesmo propósito. Estamos querendo a mesma coisa, né? Independente de um detalhe ou outro que a gente pense diferente, que a gente acredite diferente. Então, não seria muito melhor nos darmos as mãos, né? Eu vejo, tipo, no espiritismo eu sinto que não tem tanto esse preconceito, graças a Deus. A gente, na verdade, poxa, um trabalho voluntário igual, tipo, a gente faz lá o sopão de doar as quentinhas. Eu tenho certeza que se chegar um evangélico, se chegar um católico querendo participar, ninguém vai se negar de deixar ele participar do trabalho. Lógico. Aliás, se chegar um ateu querendo participar, Claro. porque o objetivo é esse. Eu não quero saber sua religião, eu quero saber, você quer trabalhar, você quer vir ajudar a distribuir, você tem carinho e compreensão pela dor do próximo, então estamos juntos. Eu quero você trabalhando comigo, né? Então, esse sentimento de fraternidade é que tem que realmente superar, né, as diferenças. É difícil, mas porque a gente, infelizmente, focamos mais nas diferenças do que nas semelhanças, né? Alguém quer comentar? Sim, Vitor. Eu Pode vou falar. comentar.
Na outra aula, eu falei desse livro aqui, chama Luz Imperecível. São comentários do senhor Honório Abreu. Ele faz um estudo do Evangelho, né, à luz da doutrina espírita. Então, tem um parágrafo aqui, num comentário que ele está falando de Marcos, que casa muito com o nosso estudo agora. É bem interessante para a gente refletir. Ele fala assim: apesar de ser o aprendizado individual, registramos com Jesus a conveniência de que, dentro das possibilidades, a tarefa deva ser confiada a mais de um. Um supre as deficiências do outro, universaliza a tarefa, deixando de preponderar o egoísmo, o eu e o meu. Então, se a gente vê isso nas tarefas com Jesus, como ele diz assim, confiada a mais de um. Para quê? Para evitar que exista o meu, o eu, porque isso que prejudica todo um trabalho. E é isso que a gente tem que estar sempre atento, porque a gente vai tropeçar. Estamos aqui no momento aí de aprendizado. Então, quando a gente lê essas coisas que trazem o Evangelho para a nossa vida, a gente tem que começar a observar aonde eu tenho a minha dificuldade. Então, um supre a deficiência do outro. Então, em conjunto, somos mais fortes, né? E uma tarefa a dois vai fazer isso aqui, vai deixar de ter esse egoísmo, que o meu é melhor. Então, acaba essa questão do eu e o do meu. E aí entra a questão de nós. Como o nosso estudo aqui, né? Como enriquece todo esse debate, né? Exatamente. Imagina se fosse claro. Imagina se o estudo aqui fosse só uma pessoa falando por semana, sem ninguém contribuindo, né? Ficaria uma coisa monótona, chata. O objetivo é exatamente esse, que a gente vá trocando essa figurinha, porque isso enriquece muito. A gente enriquece sempre trabalhando junto, um suprindo o outro. Caramba, já são 8h20. Vou dar uma Nossa, eu não acelerada, senti o vou dar tempo uma passar. acelerada aqui, Não senti o tempo passar, que senão coisa boa. senão a gente vai estourar. Não, Na isso mesmo, vamos atualidade, terminar, né? é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado para não fazer da nossa obra espiritual um currículo, né? Igual como se fosse um currículo de trabalho. Aí, daqui a pouco, você vai querer chegar numa casa espírita, né? Você vai querer que me convidaram para dar palestra na casa tal. Aí você vai exigir, não, mas tem que fazer a minha apresentação, né? Você tem que dizer palestrante tal, que escreveu tantos livros, que faz a obra tal, que fez outra, né? Você começa até a exigir que tenha essa apresentação antes, que trabalha na rádio tal, que faz sei lá o quê. Você quer que descreva o seu currículo todinho antes de você dar a palestra, para verem o quanto você é importante, o quanto você é o máximo, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. E eu li logo depois, ali no fim do parágrafo, que ele fala assim, né? A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. A gente ter certeza que tudo de bom, de tudo que a gente faz de bom, só é possível pela misericórdia de Deus e pela capacidade que Ele nos permitiu ter nessa encarnação, pela ajuda e a intuição dos bons espíritos. Isso ajuda a gente, se a gente tiver essa certeza, vai ajudar a gente a se esvaziar,
A gente saber que tudo isso não foi nada da gente, não foi porque você é bom, porque você é o máximo, foi Não. Deus, misericórdia de Deus. Deus permitiu que você viesse com essas capacidades. Deus te intuiu para que as coisas acontecessem. Lógico, você fez a sua parte, você seguiu, né? Seguiu as intuições, seguiu e fez com que a coisa desse certo, mas a obra é de Deus. Deus permitiu, Deus. Nós somos muito falhos ainda. Se Deus deixasse a gente ao Deus dará, sem realmente nos intuir, sem realmente nos guiar, nós estaríamos completamente perdidos. Então, é muito importante que a gente não faça da obra do Espiritismo, da nossa obra espiritual como um todo, não só dentro do Espiritismo, um currículo, né? Que a gente não faça disso um currículo, porque aí você está exatamente indo por esse caminho do orgulho e da vaidade, que com certeza vai dar ruim lá na frente. Alguém quer comentar? Então, vamos em frente. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade, sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda lhe não pertencem de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma singular contradição das contradições da criatura, né? Então, esse é o famoso filho feio não tem pai, né? Ninguém, o Eu problema, pensei que o problema ninguém quer assumir, né? Quando dá errado, ou quando a coisa é muito dificultosa, vai dar muito trabalho, a pessoa fica ali quietinha, não fala nada. Agora, depois que dá certo, depois que aconteceu, depois que o famoso, aí é o engenheiro de obra pronta, né? Depois que já deu certo, está tudo dando. Aí não, eu participei, eu estava junto. Aí, às vezes, a pessoa está num ciclo, tem alguém conversando sobre aquele trabalho, sobre aquele evento, aí você ouve que estão falando sobre aquilo, aí você, na verdade, não fez nada, pelo contrário, ainda jogou contra, mas como deu certo, aí você. E eu participei daquilo ali, eu estava junto, eu fiz, eu aconteci. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nessa também, de querer colocar, né, de nos colocarmos numa posição de destaque sem nem ter participado, porque se lá em cima Paulo já condenou, mesmo quando a gente realmente está fazendo, que mesmo assim a gente não deve se orgulhar nesse sentido de orgulhoso e vaidade, que dirá do que a gente não faz, né? Que dirá se é querer se apropriar do trabalho dos outros para se destacar. E é pior ainda. E também a questão da nossa responsabilidade perante aos erros também. Nós temos que assumir nossos erros, nós temos que não fugir da responsabilidade do que a gente faz de errado, nos colocar à disposição para refazer, para consertar, para aprender e não fugir da responsabilidade dos erros que a gente também vem a cometer, porque também só erra quem faz. Então, a gente tem que assumir o erro e se colocar à disposição de consertar. O que eu posso fazer para consertar? Quem pode me ajudar? Eu me equivoquei ali, tem alguém que possa me ensinar e a gente não fugir, né? Não tem essa de filho feio, não tem pai, não. Se você é o pai, assume e pega que o filho é teu. Alguém quer comentar? Então vamos lá, também só falta 2 minutinhos também, né? Vamos para o último parágrafo. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos, à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos segundo o merecimento, né? Então, é um resumo, né, de tudo que a gente leu, como sempre, o último parágrafo geralmente é um resumão, que a gente possa, então, tanto na vida profissional, como dentro de casa, como no centro espírita, que a gente possa aceitar um pouco mais, ter um pouco mais de resignação pelas coisas e pelas condições. Isso não significa ficar estagnado, né?
Não, procure se habilitar, procure estudar, procure estar em todos os âmbitos da sua vida, se especializando, aprendendo, se habilitando, porque pode garantir, eu garanto para vocês, se você se habilitar, se você se preparar, o trabalho vai aparecer, seja no campo que for, né? Profissional, espiritual e dentro de casa. Como eu falei lá no início, não falta trabalho, falta trabalhador, falta a gente estar apto, né? Falta a gente estudar. É o que eu falo, tem muita gente querendo, eu adoraria ser médium de cura. Ué, mas você já leu um livro de medicina? Você já se formou em medicina? Você estuda medicina? Ah, não, eu queria que baixasse um médico aqui e eu saísse curando todo mundo e todo mundo ia me idolatrar. Aí é fácil, né? Aí você não está, então você não está querendo se esforçar, você não tá querendo, você tem que se habilitar. Você quer ser médium de cura? Faz medicina, estuda. Você vai poder ter, você vai, se você se habilitar para ser médico, você vai ter a capacidade, como o Bezerra de Menezes fez, de curar um monte de gente sem receber espírito nenhum. Então, tipo assim, você não é para você curar os outros, você não precisa ser médium. Você tem que se habilitar a isso. Então, a gente precisa se habilitar. A gente precisa estudar, a gente precisa estar preparado para as tarefas, porque tem muita tarefa, tem muito trabalho para ser feito e pouca gente realmente habilitada para assumir essas posições, né? Então, que a gente possa fazer a nossa parte, correr atrás, né? Nos preparar, nos habilitarmos para quando a tarefa aparecer, a gente está preparado. Era isso que eu tinha para falar na noite de hoje. Ninguém quer fazer um comentáriozinho final antes da prece? Eu quero sim, Vitor. Tem outro, hein, Vitor? Tem outro comentário de Emmanuel que ele fala a respeito dessa passagem aqui de Paulo. E no finalzinho, também resumindo o que ele fala, né? Ele termina assim, ó. Como também dimanam de Deus a inteligência, a saúde, a coragem e o discernimento do cultivador, mas somos obrigados a reconhecer que alguém deve plantar. Quer dizer, você recebe muita dádiva, muitas bênçãos, saúde, a inteligência, as oportunidades, mas precisa de quem plante. Porque se não tiver quem vai plantar, como vai colher? Então, se a gente entra naquela briga do melhor, a gente vai acabando esquecendo o objetivo principal, que é plantar. Então, que a gente possa plantar em casa, no trabalho, na casa espírita, onde quer que a gente possa estar com o objetivo de quê? De somar, de crescer, né? E eu vou deixar aqui eu sei que já está em cima da hora, mas eu acho tão importante, porque eu também, semana passada eu falei do Jorge Lahar. É uma pessoa que eu acompanho muito nas redes sociais, muitos estudos do judaísmo. Então, num desses estudos dele, ele comentou de uma estátua do Cristo que teve uma guerra, uma situação, e foi destruída essa imagem do Cristo. E depois que acabou toda aquela problemática ali da guerra, foram reconstruir essa imagem. E conseguiram, né, aqueles restauradores conseguiram recuperar praticamente a imagem toda do Cristo, só que não conseguiram encontrar as mãos do Cristo. Aí foi aquela polêmica: como é que a gente vai voltar com a imagem e o Cristo sem as mãos? Aí bota a imagem, não bota a imagem, aí no final deram uma ideia: vamos deixar a imagem com um bilhetinho embaixo. Ele precisa das suas mãos. É mais ou menos isso. Quer dizer, o Cristo está lá sem as mãos, mas a mão é sua. Então, o Cristo aqui está representado sem as mãos, porque ele vai depender das nossas mãos para edificar esse reino de Deus aqui na Terra. Então, achei muito interessante, muito forte. Aí eu fui até buscar na internet, realmente tem essa imagem do Cristo sem as mãos. E com essa plaquinha embaixo, quer dizer, traz muito esse ensinamento de hoje do estudo,
porque depende da nossa mão plantar, da nossa mão edificar. Então, que sejamos nós que já estamos aqui com um pouco de conhecimento e dispostos e com vontade para que a gente possa realmente ser essa mão do Cristo. Muito lindo isso, né? Belíssimo. Muito bonita essa história, né? Muito lindo, muito lindo. A humildade dele, né? Uma coisa sensacional. Fica as mãos, né? Dessa, preciso das mãos de todos. Que beleza, né? Que coisa bonita. Que exemplo para nós, né? Que exemplo. Estamos no fim, né, do nosso horário. Quero agradecer a presença de todos, os comentários de todos. A aula realmente hoje correu muito legal. O tempo passou rápido, como sempre, né? A gente sempre está aí estourando o tempo, porque a gente está todo mundo sempre com muita vontade de falar, né? Isso é bom, o grupo é comunicativo. E então, para agradecer a todos, pedir que compartilhem o vídeo com a família de vocês, né? Se inscrevam aqui no canal, deixa aí o seu like, que aí o vídeo é mais compartilhado por todos, que a gente possa compartilhar com os nossos amores, com os nossos familiares, convidar que eles também possam vir participar do trabalho, se tiverem a disponibilidade nesse horário, né? Todos vocês podem convidar seus parentes, amigos. E, por fim, agradecer a presença de todos e pedir para o nosso irmão João, que vai fazer o nosso estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer por mais essa oportunidade que nós estamos tendo do aprendizado do nosso mestre e irmão Jesus, por intermédio do nosso irmão Emmanuel. Como foi falado aqui pela Júlia, a história do Jesus sem as mãos, nós possamos ser as mãos, pelo menos os dedos, né? Para poder ajudar a quem precisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus. Excelente fim de semana para todos. Uma boa noite quinta-feira que vem. Um beijinho para a Cláudia, que não falou nada. Fica quietinha. Tchau, Daniel. Olha, Ana Clara. Olá, olá, Daniel. Que bom ver você. Que bom. Que bom.